Capítulo 8. Semear com sabedoria. Oportunidade de semear no reino de Deus. Quando lemos o trecho de 2 Coríntios 9, 6, 8, somos levados a refletir sobre o papel do dinheiro em nossas vidas e em nossa jornada de fé. Reconhecemos que o dinheiro, embora seja um recurso terreno, exerce grande importância em nossa existência e sobrevivência. Ele não vem facilmente, mas exige esforço, dedicação e trabalho árduo. No entanto, quando abordamos o tema das finanças sob a perspectiva da fé, percebemos que estamos tratando de algo mais profundo do que simples recursos materiais. Na antiguidade, o sustento vinha da plantação e da criação de animais. Hoje, contamos com a indústria e o comércio, que nos proporcionam alimento, vestuário e tantas outras necessidades básicas, e é através do dinheiro que temos acesso a essas bênçãos. Falar de dinheiro, porém, é atribuir-lhe um valor que vai além da mera troca. Ele se torna também uma manifestação de adoração. Por isso, quando tratamos de finanças na igreja, não estamos apenas falando de números ou contas. Estamos convidando os irmãos a entregarem não só a alma e o coração, mas também o bolso ao Senhor. Deus tem uma visão profunda, sábia e amorosa em relação ao dinheiro. Ele nos mostra que a semeadura financeira está diretamente ligada à colheita espiritual e material. Assim como no campo, quem semeia pouco, colherá pouco. Mas quem semeia com generosidade e abundância, colherá de forma igualmente abundante. Essa comparação nos ensina que a semeadura não se limita apenas a ofertas e dízimos, mas reflete uma atitude contínua de fé, gratidão e generosidade. Quando investimos financeiramente na obra do Senhor, estamos plantando com a expectativa de uma colheita abundante. E essa colheita não se restringe a bens materiais, mas se manifesta também em bênçãos espirituais, crescimento na fé e vidas transformadas pelo poder de Deus. A palavra também nos ensina que a contribuição não deve ser feita com tristeza ou por mera obrigação. Deus ama aquele que dá com alegria e generosidade. Quando ofertamos com um coração voluntário, reconhecemos que Ele é o verdadeiro provedor de todas as coisas e declaramos nossa total dependência da sua graça. Ao semearmos com generosidade e confiança, cremos que Deus é poderoso para nos fazer abundar em toda boa obra. Ele supre cada uma de nossas necessidades e ainda nos capacita a ser instrumentos de bênção em muitas áreas, levando provisão, esperança e vida ao próximo. Assim, entendemos que a jornada financeira do cristão vai muito além do simples ato de entregar dinheiro. Trata-se de um gesto de fé, confiança e adoração. Quando semeamos com sabedoria e alegria, investimos não apenas em nosso sustento, mas também na expansão do reino de Deus e no cuidado daqueles que nos cercam. Semente e pão. Ao explorarmos 2 Coríntios 9, verso 10, encontramos uma lição essencial sobre a diferença entre semente e pão. Paulo nos lembra que é Deus quem dá a semente ao que semeia, e também o pão para alimento. Essa distinção é fundamental para entendermos como administrar os recursos que recebemos. Deus é o provedor tanto da semente quanto do pão. Ele conhece nossas necessidades e sabe o que deve ser semeado e o que deve ser usado para sustento. Por isso, não podemos confundir as duas coisas. O Senhor não nos pede para sacrificar o pão da família no altar. Ele não deseja que faltem as necessidades básicas em nossa casa. O desafio está em discernir claramente o que é pão e o que é semente. Quando Deus coloca recursos em nossas mãos, precisamos de sabedoria para separar aquilo que deve ser usado para o sustento diário e aquilo que deve ser investido na sua obra. O pão é a provisão que nos sustenta hoje. A semente é o investimento que prepara e garante o futuro. A semente tem propósito. Deve ser lançada na terra. Assim como o agricultor planta com a expectativa de que a semente germine, cresça e dê frutos, também somos chamados a semear com fé. A semeadura espiritual envolve generosidade, ofertas, bondade e investimento no reino de Deus. Esse processo exige paciência, perseverança e confiança no Senhor. O agricultor não vê o fruto imediatamente, mas confia no ciclo perfeito que Deus estabeleceu. Da mesma forma, quando lançamos sementes de fé e generosidade, precisamos crer firmemente que Deus é fiel para multiplicá-las em seu tempo, trazendo a colheita no momento certo. Enquanto isso, o pão simboliza o sustento diário, aquilo que garante força, nutre a vida e supre as necessidades básicas da família. Deus promete cuidar de nós e prover o pão de cada dia com fidelidade. Essa confiança nos traz equilíbrio, para que não confundamos a parte que deve ser plantada com a parte que foi separada para o nosso consumo.
Quando semeamos com sabedoria, reconhecendo a Deus como nosso provedor, experimentamos não apenas provisão, mas também multiplicação abundante. Essa colheita vai muito além das finanças, alcançando nossos relacionamentos, moldando nosso caráter, fortalecendo nosso testemunho e se refletindo nas boas obras que realizamos para a glória do Senhor. Assim, a distinção entre semente e pão nos conduz a viver de forma equilibrada e sábia. Deus supre o que precisamos para o sustento diário e também nos entrega aquilo que deve ser semeado para gerar frutos no futuro. Cabe a nós discernir, obedecer e confiar plenamente que Ele é fiel para multiplicar a sementeira e sustentar o pão de cada dia. Semente em hebraico. A palavra hebraica zera traz um significado profundo e cheio de riqueza. Ela não se limita apenas à ideia de semeadura agrícola, mas também se refere ao sêmen viril, aos descendentes, à posteridade e até à qualidade moral. Essa amplitude nos ajuda a entender que a semente é sempre um veículo de vida, carregando em si o potencial de multiplicar e perpetuar a existência. Quando semeamos com sabedoria diante do Senhor, participamos desse processo de multiplicação. Cada semente depositada no altar é um ato de fé que carrega em si o poder de gerar vida, bênçãos e frutos para a posteridade. É a materialização da confiança de que Deus fará brotar e crescer aquilo que entregamos em suas mãos. Da mesma forma, nossas ações e escolhas morais também são sementes. Assim como o sêmen traz a possibilidade de gerar descendência, cada ato de bondade, justiça ou generosidade tem o potencial de influenciar vidas e produzir frutos que permanecem. Portanto, semear no Senhor é participar de um processo de fertilidade espiritual. É entregar de forma consciente e sincera, buscando agradar a Deus e abençoar pessoas. E nesse ato de fé, contribuímos para o crescimento do reino e para a transformação de vidas que serão alcançadas pelos frutos da nossa semeadura. A oportunidade de ofertar. A passagem de 2 Samuel 24, 22 e 24 nos apresenta um exemplo marcante sobre a oportunidade de ofertar no reino de Deus. Davi enfrentava uma situação difícil, pois uma praga havia sido enviada sobre Israel devido à sua decisão de contar os homens para fins militares. Então Deus o instruiu a ir até a eira de Araúna e oferecer um holocausto, para que a praga fosse cessada. Quando Davi chegou ao local, Araúna, que não era israelita, ofereceu-lhe generosamente os bois para o holocausto, o debulhador e até o jugo dos bois para a lenha. Araúna estava disposto a dar tudo a Davi para que ele pudesse realizar o sacrifício. No entanto, Davi recusou, afirmando que não ofereceria ao Senhor nada que não lhe custasse algo. Ele então pagou 50 peças de prata pela eira e pelos bois, e ofereceu o holocausto ao Senhor. Esse detalhe revela um princípio importante. A oferta não pode ser algo vazio ou sem custo. Davi entendeu que o ato de ofertar precisava ser uma expressão genuína de devoção e sacrifício pessoal diante de Deus. Não se tratava apenas de cumprir um ritual, mas de entregar algo que demonstrasse valor e entrega verdadeira. A história também nos mostra outra verdade. A oportunidade de ofertar é um privilégio reservado ao povo de Deus. Araúna desejava contribuir, mas como estrangeiro, não lhe era permitido participar diretamente daquela oferta. Araúna reconhecia a importância daquele momento, mas foi impedido de oferecer. Isso mostra que o ato de ofertar vai além da generosidade humana. É um gesto de aliança e comunhão profunda, reservado àqueles que pertencem ao Senhor e participam de forma ativa do seu povo e da sua obra. No Antigo Testamento, a oferta era exclusiva para o povo escolhido, Israel. No Novo Testamento, vemos que esse privilégio é estendido aos crentes em Cristo, agora filhos de Deus e membros do seu reino. Esse entendimento nos ajuda a valorizar cada oportunidade de ofertar, pois não é apenas um ato religioso, mas uma participação ativa no plano eterno de Deus. Quando reconhecemos que ofertar é um privilégio, nossa atitude se transforma. Não entregamos por obrigação ou formalidade, mas com gratidão e generosidade no coração. Cada contribuição passa a ser um ato de adoração, refletindo nosso amor por Deus e a confiança plena em sua provisão constante. Assim como Davi não aceitou oferecer ao Senhor algo que não tivesse um custo pessoal, também somos chamados a entregar aquilo que expressa sacrifício e verdadeira devoção. Nossas ofertas se tornam, então, um sinal visível do nosso compromisso com o reino, um ato de fé que revela que nossa confiança não está nos recursos terrenos, mas no Deus fiel que provê todas as coisas. Princípios do dízimo.
O princípio do dízimo é uma prática de fidelidade e bênção que permanece relevante até os dias de hoje. Apesar de existirem questionamentos sobre sua aplicação no Novo Testamento, é fundamental entender sua natureza espiritual. O dízimo não foi criado apenas como parte da lei, pois seu primeiro registro bíblico acontece antes mesmo da lei ser estabelecida. A palavra dízimo vem do latim décimos, que significa décimo. Foi adotada para descrever a prática de entregar a 10ª parte de algo como oferta ou contribuição. No contexto bíblico, o dízimo corresponde à doação de uma 10ª parte dos recursos financeiros ou dos produtos da terra, destinados ao serviço religioso e ao sustento dos levitas e sacerdotes. Na Bíblia hebraica, a prática do dízimo aparece em vários livros, como Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. O povo de Israel era instruído a trazer o dízimo das colheitas, do gado e de suas posses como reconhecimento da provisão divina e também como meio de sustentar a comunidade religiosa. O dízimo era parte essencial da lei mosaica e estava diretamente ligado ao sistema de adoração, servindo como base para a manutenção dos levitas, que não tinham herança de terra. Dessa forma, o ato de dizimar ia além de uma simples contribuição, representava gratidão, fidelidade e compromisso com Deus. O dízimo de gratidão. O exemplo de Abraão oferecendo o dízimo a Melquisedeque, após sua vitória, é um poderoso testemunho do princípio do dízimo como expressão de gratidão a Deus. Nesse relato, Abraão reconheceu a bênção recebida do Deus Altíssimo ao ser vitorioso sobre seus inimigos. Em resposta, ele decidiu voluntariamente entregar a 10ª parte de tudo o que possuía como ato de gratidão e reconhecimento da fidelidade de Deus. Essa passagem mostra que o dízimo de gratidão vai além de uma obrigação ou regra legalista. Trata-se de um gesto voluntário, que reflete o coração agradecido de quem reconhece a bondade e o favor de Deus em sua vida. Abraão não entregou o dízimo para obter bênçãos, mas como resposta de adoração e louvor ao Deus que já o havia abençoado abundantemente. O dízimo de gratidão nos desafia a olhar para todas as bênçãos que recebemos do Senhor. Sejam vitórias, provisões, proteção ou qualquer outra manifestação do seu cuidado. Ao reconhecermos essas bênçãos, somos motivados a expressar gratidão, devolvendo parte de nossos recursos a Ele. Esse dízimo é, portanto, um ato de fé e confiança que declara que tudo o que temos vem do Senhor. É também uma forma de reconhecer que Ele é digno de nossa oferta generosa como resposta ao seu amor incondicional. O dízimo do mandamento, descrito em Números, capítulo 18, versículo 24, foi instituído por Deus como uma ordem específica para o povo de Israel, com ênfase especial na tribo de Levi. No episódio do bezerro de ouro, os levitas permaneceram fiéis ao Senhor, recusando-se a participar da adoração idólatra. Como recompensa, Deus os abençoou com a designação especial de servirem como sacerdotes e ministros em sua presença, sustentados pelo dízimo do povo. No entanto, a tribo de Levi não recebeu uma porção territorial como herança, como as demais tribos de Israel. Deus declarou que ele seria a herança deles e que dependeriam dos dízimos oferecidos pelas outras tribos para seu sustento. Dessa forma, o mandamento do dízimo foi instituído como uma forma de garantir a provisão dos levitas, que dedicavam suas vidas ao serviço do Senhor. Quando Deus estabeleceu o mandamento do dízimo para o povo, ele estava reforçando um princípio que já existia antes mesmo da lei mosaica. Ao transformá-lo em mandamento, Deus mostrou seu desejo de que o povo expressasse gratidão e dependência por meio da entrega do dízimo. Todas as tribos foram instruídas a trazer a 10ª parte de suas colheitas e conquistas diante do Senhor. Essa oferta especial era destinada aos levitas, permitindo-lhes sustento em suas necessidades básicas. Essa prática também estabelecia uma conexão espiritual importante. Ao separar a 10ª parte para Deus, Israel reconhecia que tudo pertencia a Ele e que somente o Senhor era o verdadeiro provedor. Esse ato de obediência possibilitava que os levitas se dedicassem integralmente ao serviço religioso e à ministração diante de Deus. Assim, o dízimo não era apenas uma questão de sustento material, mas também uma expressão de fé e obediência. Embora o mandamento literal não seja imposto aos cristãos hoje, o princípio permanece relevante. Ele nos lembra da importância de reconhecer a soberania de Deus, sermos gratos por suas bênçãos e contribuirmos com generosidade para a expansão do reino. Esse mandamento do dízimo também destacava a justiça social.
Ao garantir o sustento daqueles que serviam espiritualmente à comunidade, toda a nação era chamada a participar de forma prática e responsável da obra de Deus. Além disso, o mandamento nos ensina que a fidelidade no dízimo não se trata apenas de cumprir uma obrigação, mas de cultivar um coração disposto a honrar a Deus com o melhor que temos. O dízimo era uma forma visível de lembrar continuamente que tudo vinha do Senhor. E esse princípio ainda nos desafia hoje a colocar Deus em primeiro lugar em nossas finanças e em toda a nossa vida. O dízimo de Malaquias. O texto de Malaquias, capítulo 3, versículos 10 a 11, traz uma exortação de Deus para que o povo de Israel traga todos os dízimos à casa do tesouro, a fim de que haja provisão para o sustento dos sacerdotes e do serviço religioso. Deus desafia o povo a colocar a fidelidade em prática e promete abrir as janelas do céu, derramando bênçãos de tal maneira que não haveria lugar suficiente para recolhê-las. Além disso, ele assegura que repreenderia o devorador, protegendo as colheitas e garantindo a prosperidade do povo. O profeta Malaquias viveu e exerceu seu ministério por volta do século V a.C., após o retorno dos israelitas do exílio babilônico. Foi o último profeta do Antigo Testamento, e suas mensagens foram dirigidas ao povo de Israel, em especial aos sacerdotes e à nação como um todo. Naquele período, apesar de terem reconstruído o Templo de Jerusalém, havia negligência e indiferença em relação ao serviço religioso e aos mandamentos do Senhor. Os sacerdotes deixavam de cumprir suas responsabilidades corretamente. O povo se envolvia em casamentos mistos e práticas idolátricas, e as ofertas eram tratadas com descaso. Esse cenário revelava um tempo de esfriamento espiritual, marcado por falta de compromisso com Deus. Muitos até questionavam sua fidelidade, sem compreender que suas próprias atitudes tinham consequências. Nesse contexto, Malaquias foi levantado por Deus para confrontar e corrigir tais práticas. Sua mensagem relembrava as responsabilidades espirituais e chamava o povo ao arrependimento. Ao falar do dízimo, o profeta não estava apenas estabelecendo uma regra financeira, mas apontando para a necessidade de honrar o Senhor em primeiro lugar. O mandamento dos dízimos em Malaquias não deve ser entendido como uma relação direta entre não ofertar e a ação de um demônio devorador. A linguagem usada é figurativa, para chamar a atenção do povo quanto à seriedade da negligência espiritual. Deus desejava que o povo demonstrasse fidelidade, reconhecendo que tudo o que possuíam vinha de sua provisão. Ao ordenar que todos os dízimos fossem trazidos à casa do tesouro, o Senhor estava convidando os israelitas a renovarem sua confiança nele. A promessa era clara. Ele abriria as janelas dos céus e derramaria bênçãos abundantes. Essa provisão não dizia respeito apenas às necessidades materiais, mas também à restauração da comunhão espiritual com Deus. Assim, o dízimo em Malaquias é apresentado como uma prova de fidelidade. Era uma forma de o povo reconhecer a soberania do Senhor, reafirmar sua dependência dele e experimentar a alegria de contribuir para sua obra. Ao obedecerem, não apenas garantiriam a provisão do templo e dos sacerdotes, mas também viveriam debaixo da bênção e da presença de Deus. O dízimo no Novo Testamento. No Novo Testamento, o tema do dízimo é mencionado em algumas passagens, embora de forma menos frequente e com uma abordagem diferente em relação ao contexto do Antigo Testamento. É importante destacar que Jesus não abordou diretamente o assunto do dízimo em seus ensinamentos dos evangelhos. Podemos mencionar Mateus, capítulo 23, versículo 23, como uma referência específica sobre o dízimo no Novo Testamento. Nessa passagem, Jesus reprova os escribas e fariseus, dizendo: "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas." Nesse contexto, Jesus critica a atitude dos escribas e fariseus, que se preocupavam em dar o dízimo de pequenas coisas, como ervas, enquanto negligenciavam aspectos mais essenciais da lei, como a justiça, a misericórdia e a fé. Ele os chama de hipócritas por priorizarem o cumprimento rigoroso de certas práticas externas, mas falharem em demonstrar um coração verdadeiramente comprometido com os princípios mais profundos da lei de Deus. Essa passagem ressalta a importância de não apenas cumprir obrigações externas, como o dízimo, mas também de cultivar uma vida de retidão, compaixão e fé.
Jesus está ensinando que a prática religiosa autêntica vai além de meras formalidades, sendo fundamentada em um coração sincero e comprometido com os valores do reino de Deus. No livro de Hebreus, embora não haja uma menção explícita sobre o dízimo, existem princípios e reflexões importantes relacionados à generosidade e à oferta. O autor de Hebreus se concentra principalmente na superioridade de Jesus Cristo e na nova aliança estabelecida por meio dele. No capítulo 7 de Hebreus, o autor discute o sacerdócio de Melquisedeque e destaca sua grandeza em relação ao sacerdócio levítico. Melquisedeque, que abençoou Abraão, é apresentado como um sacerdote do Deus Altíssimo, sem genealogia sacerdotal ou fim de dias. O autor enfatiza que mesmo Abraão, o patriarca do povo de Israel, deu o dízimo a Melquisedeque. Embora o foco principal dessa passagem seja sobre o sacerdócio de Jesus Cristo, alguns estudiosos veem nela uma referência ao princípio do dízimo. A menção ao dízimo nesse contexto destaca a grandeza de Melquisedeque e pode implicar que o dízimo, como um ato de reconhecimento e adoração a Deus, é válido e significativo na nova aliança estabelecida por meio de Jesus. No entanto, é importante observar que o livro de Hebreus não fornece uma instrução detalhada sobre o dízimo ou sobre como deve ser praticado na igreja cristã. Em vez disso, o autor concentra-se nos aspectos fundamentais da fé cristã e na centralidade de Jesus: o dízimo e a igreja. O dízimo, quando abordado como um princípio para a igreja, transcende a simples obrigação e se torna um ato de fé e gratidão. Embora seja verdade que no Antigo Testamento o dízimo era uma obrigação para o povo de Israel, no contexto do Novo Testamento encontramos uma perspectiva renovada sobre esse princípio. O dízimo passa a ser compreendido não apenas como uma obrigação legal, mas como uma expressão de generosidade e confiança em Deus. Ao abraçarmos o princípio do dízimo na igreja, reconhecemos que tudo o que temos é um dom de Deus e que somos mordomos responsáveis dos recursos que Ele nos confiou. Dessa forma, o dízimo se torna um ato de obediência, confiança e reconhecimento de que Deus é o provedor de todas as coisas. É uma forma de participarmos ativamente da obra de Deus na terra, sustentando a igreja local e contribuindo para o avanço do reino de Deus. No entanto, é importante ressaltar que a prática do dízimo não deve ser encarada de forma legalista, mas com um coração voluntário e alegre. A generosidade vai além do dízimo, abrangendo também ofertas e doações espontâneas, conforme cada pessoa propõe em seu coração. O princípio do dízimo nos convida a viver uma vida de generosidade, reconhecendo que Deus nos abençoa abundantemente e que podemos compartilhar essas bênçãos.